Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. E no vídeo de hoje você vai aprender o que são falhas ocultas, por que elas ocorrem, aonde elas ocorrem, o que você pode fazer para evitar que elas aconteçam. Falhas ocultas são aquelas falhas que estão presentes em um equipamento ou componente, uma função do sistema, mas elas só vão aparecer quando aquele componente, equipamento ou sistema for ligado. A gente chama de falha oculta, né? Ou modo de falha oculto, né? Aquelas falhas que não são facilmente identificadas. Você não consegue identificar elas porque elas só aparecem quando o equipamento vai ser utilizado. Então, por exemplo, é uma coisa muito específica de sistemas que só são acionados quando outra coisa acontece. Eles são condicionados, né? Por exemplo, um alarme de incêndio. O alarme de incêndio só vai funcionar quando acontecer um incêndio. Então, imagine o seguinte também. A gente tem duas bombas de alimentação de uma caldeira. Uma bomba é a bomba principal, a outra bomba só entra, né? Ela só funciona quando a bomba principal não funciona. Então, normalmente, essa bomba, a bomba A, que é a principal, e a bomba B, que é a secundária, normalmente a bomba B não funciona. Então, a gente não sabe, né, que tipo de falha ela vem apresentar até que ela seja ligada, né? Que é uma coisa que acontece. Então, essa é a definição clássica de modo de falha oculto, né? Então, ele está oculto porque o equipamento está em stand-by, parado, e essa falha só se apresenta quando o equipamento é ligado. Então, que nem no caso do detector de incêndio, né? A gente só vai saber que o alarme de incêndio não vai funcionar quando acontecer um incêndio. E por isso que a gente chama isso de modo de falha oculto. Então, ou falha oculta, né? O que a gente tem que tentar entender é o seguinte. Por exemplo, já aconteceu comigo uma vez, a gente tem um sensor de rotação. Esse sensor de rotação ele fica normalmente ou no rolo movido, né, do transportador, ou ele fica em contato com a correia transportadora. Existem vários modelos. Esse modelo em questão era um modelo que ficava no rolo movido. Então, o que o sensor de rotação faz? Ele monitora a rotação, né? Então, se a gente tem uma diferença de rotação, né, ele acusa e desarma o equipamento. Ele deveria fazer isso. Só que tu só vai fazer, que ele só vai fazer isso, né? Ou tu só vai saber se ele vai fazer isso quando tu tiver uma diferença de rotação. Então, por exemplo, tá lá o rolo, o sensor de rotação, né, instalado, bonitinho. Tu olha para ele, ele tá bonitinho, ele tá girando, ele tá todo certo. Pô, tá funcionando, legal. Só que aquela ali não é a função dele. A função dele não é girar bonitinho, etc. A função dele é desarmar o equipamento quando for percebida uma diferença de rotação. E isso tu só vai ver quando acontecer. Então, nesse exemplo que eu estou dando, exemplo real que aconteceu, houve essa diferença de rotação, né? Então, o rolo motriz, que é o rolo do acionamento, ele começou a patinar. E a correia parou. E o sensor de rotação não acusou que a correia tinha parado, não desarmou o acionamento. E esse rolo ficou rodando, 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 rodando até arrebentar a correia transportadora. Existia uma falha oculta no sensor de rotação, a gente não sabia. Isso causou um prejuízo de alguns milhares de reais, né, por causa de uma falha oculta. E aí? E agora a manutenção? Quem é teu Deus agora? O que tu vai fazer, né, para evitar que isso aconteça? Modos de falha ocultos, né, eles precisam de tarefas de localização. Precisa criar uma tarefa de localização e do modo de falha oculto para conseguir antecipar isso. Então isso quer dizer que aquela bomba tua que é stand-by, que só liga quando um problema acontece na caldeira, tu precisa tentar ligar ela de vez em quando. E aquele sensor lá de rotação, né, que só vai apresentar problema
quando tiver uma diferença de rotação, tu precisa testar ele de vez em quando. Então, tu precisa criar tarefas de localização de modos de falha oculto. Essa é uma maneira de tu evitar que aquele componente, sistema, não cumpra a função dele porque existe uma falha oculta lá instalada nele. Então, por exemplo, não sei se isso acontece na planta de vocês, mas normalmente existe um teste de sirene, né? Em plantas industriais, que se testa a sirene, que é a sirene de alarme de evacuação ou alarme de incêndio. Por que se faz isso? Porque essa sirene pode ter um modo de falha, não, ela pode ter uma falha oculta, causada por um modo de falha oculto, né? E a gente não sabe. E como é que a gente vai saber? Testando. A única maneira de tu localizar um modo de falha oculto é testar a função para a qual ele foi construído, né? Lembra lá do John Mowbray? Localize a função do equipamento, preserve a função do equipamento. É isso. Então, a maneira de você identificar uma falha oculta é testar, né, para tentar localizar esse modo de falha oculto. O que a gente tem que tentar entender também é que muitas vezes a gente não se dá de conta em refletir sobre a função do equipamento, a função do sistema, né? Por exemplo, qual é a função de um sensor de desalinhamento? Às vezes a função do componente, ou de qualquer coisa, né? Ela está descrita no seu nome, né? Então o sensor de desalinhamento está lá para monitorar o desalinhamento e caso ele ocorra, ou ele vai avisar ou ele vai desarmar o equipamento. São sensores de trip ou sensores shutdown. Tem um vídeo aqui explicando isso no canal, né? Sobre manutenção detectiva, que tu vai identificar, né, se houve um desalinhamento, então avisa que houve um desalinhamento, que é um sensor de trip, ou tu desarma, tu derruba o sistema, que é um sensor de shutdown, né? Derruba o sistema. Então, mas para isso, né, para que isso aconteça, a gente precisa saber, conhecer qual é a função daquele sistema, daquele equipamento ou daquele componente dentro da nossa máquina, poderia dizer, ou do nosso sistema, né? Poderia dizer assim também. Então, para a gente finalizar, o modo de falha oculto está presente em equipamentos, sistemas ou componentes que exercem sua função condicionalmente, quando outra coisa acontece. Então, isso aqui só vai exercer a função dele quando desalinhar, só vai exercer a função dele quando pegar fogo na sala, né? Só vai exercer a função dele quando essa bomba aqui parar, então normalmente isso aqui vai ficar parado. Então você tem que identificar quais são os sistemas, componentes e equipamentos dentro da sua planta industrial que só funcionam se alguma condição for atendida para que ele seja acionado. Falando de outra forma, você tem que identificar o que normalmente está parado, não cumprindo, não fazendo a sua função. Então aquele sensor ele fica lá, ele só é acionado quando desalinha. Se tu não testar isso aqui, quem vai testar vai ser o equipamento. Se tu não testar o sistema, né, de alarme de incêndio, quem vai testar vai ser o incêndio. Se tu não testar o sensor de rotação, quem vai testar vai ser a correia quando der esse problema que eu expliquei lá no meio desse vídeo já, né, dessa correia lá que arrebentou porque o sensor de rotação não funcionou, né? Então você tem que entender quais são os componentes, sistemas e equipamentos que estão sujeitos a modos de falha ocultos. Perfeito? Né? Isso vai possibilitar que você crie tarefas de identificação de modo de falha oculto. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Dê seu like. Compartilhe. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.